Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, finalmente se abre numa entrevista e fala do quão difícil foi ser jogador dos Dolphins sob o comando de Brian Flores em 2020 e em 2021. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixa seu like, deixa seu comentário e vamos que vamos. O Brian Flores hoje é coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Ele teve uma saída muito conturbada dos Dolphins 2 anos atrás, inclusive está processando a equipe, né? O Tua entrou na liga em 2020, que foi o segundo ano do Flores lá no Miami, e também foi treinado pelo Brian Flores em 2021, e a gente sabe que eles não se davam, mas o Tua sempre ficava um pouquinho em cima do muro quando ele era perguntado sobre a relação dele com o Brian Flores, né? Dessa vez ele não ficou em cima do muro, tá? Eu acho que o Tua vem se abrindo um pouquinho mais em entrevistas, e nessa entrevista aqui com o Dan Le Batard, ele falou isso, quando perguntado sobre a comparação entre o Brian Flores e o Mike McDaniels. Abre aspas. Se você acordasse toda manhã e eu te falasse que você é ruim no que faz, que não deveria fazer o que faz, que não deveria estar aqui, que outro cara deveria estar aqui no seu lugar, que você não fez por merecer. Aí você tem outra pessoa chegando e falando, não, você é o melhor encaixe, né? Você é o cara para isso, etc, etc, etc. Fecha aspas, né? Comparando o Brian Flores com o Mike McDaniel. O que ele falou do Flores aqui foi bem pesado, né? Porque a impressão que dá é que o Tua viveu um longo período aí de abuso verbal mesmo, né? Ele até continuou e falou assim, cara, se você só ficar escutando coisas boas ou ruins constantemente, em algum momento você vai acreditar. A impressão que dá é que o Brian Flores metia o pau constantemente no Tua para tentar extrair o melhor dele. Óbvio que ele queria ganhar jogos, né? Mas, obviamente, não funcionou. Porque os Dolphins tiveram campanhas positivas nesses 2 anos, mas ele não extraiu o melhor do Tua, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho do Flores, da escola do Flores, porque ele vem lá de New England, né? Ele vem de outra geração quando ele foi jogador. E eu acho que o Flores também foi entrevistado, respondeu também, comentou sobre esse incidente e falou que deseja o melhor pro Tua, que o relacionamento coach e jogador é muito importante para ele, que ele gostaria de melhorar e evoluir, que ele vem refletindo bastante sobre tudo que aconteceu e coisas que ele pode melhorar, e ele acha que ele vem evoluindo nesse sentido. Então eu acho que foi legal o que o Flores falou, e eu consigo entender um pouquinho essa pegada do Flores. Todo treinador é diferente. Ele vem de New England. Como que era o negócio lá em New England com o Bill Belichick? Era bem intenso, né? E o Bill Belichick também vem da escola lá do Bill Parcells, lá dos anos 80, que também era uma pegada totalmente diferente, né? O treinador pegava a máscara do jogador, gritava na cara dele, falava que ele era horrível, né? Esse era o jeito, era muito comum treinar um time dessa forma. Era muito comum. Eu vou te falar até uma experiência pessoal crescendo aqui nos Estados Unidos. Eu lembro, eu vim pra cá, foi um choque de cultura pra mim, em termos de disciplina e tudo mais. Quando eu era menino, eu vim pra cá com 7 anos. E eu lembro que eu tava num time de futebol, tinha 9 anos. E o treinador gritava num tom mais forte do que meu pai, né? Mais intenso. E os meninos levavam, assim, tipo, bronca, assim, mas eram gritos, assim, que eram muito além. Não tinha nada de positivo, era só medo. E isso era algo comum, e até que o time era bom, né? Eu fiquei lá só uma temporada e eu fui embora porque era uma energia realmente terrível, né? Eu lembro que eu tive também um treinador no high school de basquete, que nos meus 2 primeiros anos, com outro treinador, eu joguei bem, era a cestinha do time, e depois, quando eu fui pro varsity, que é o time principal, tinha um outro treinador que eu cheguei lá bem confiante, né? E aí conseguiu tirar toda a minha confiança, eu não sabia, pra mim era muito difícil, me fez crescer mentalmente,
mas era muito difícil jogar. Não dava pra jogar no mesmo nível que eu tava acostumado a jogar. Tava pisando em ovos sempre, esperando uma bronca, né? Era uma experiência terrível, mas positiva no sentido que você aprende como lidar com problemas parecidos na sua vida. Tem o seu valor também, tá? O Tom Brady e o Bill Belichick nunca tiveram um relacionamento sensacional. Sempre foi um relacionamento intenso e meio conturbado, mas o Brady cresceu assim, né? Isso extraiu o melhor do Tom Brady. O Tom Brady chegava no training camp sem saber se ele ia ser cortado do time. Esse era o feeling de todos os jogadores, pela intensidade do Bill Belichick, que teve muito seu valor, né? Que deixava todo mundo nas pontinhas dos pés. E o New England era bom ano após ano, após ano, após ano. Muitos não gostavam do Bill Belichick. O Gronkowski falou, nossa, se a gente visse esse Bill Belichick que a gente viu lá no roast, lembra aquele roast lá do Tom Brady? Cara, eu teria jogado mais alguns anos. Então o Gronk, ele foi um bom jogador, mas será que ele não teria jogado mais? Teria sido até um jogador melhor, com uma pegada diferente? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que o estilo do Bill Belichick foi a melhor coisa para o Tom Brady. E o Tom Brady hoje fala que ele é muito grato ao Bill Belichick por isso. Mas eles não são melhores amigos e nunca foram melhores amigos. E tem um nível de respeito muito forte aí. E eu sempre apreciei muito esse estilo do Bill Belichick de não relaxar. Olha, ganhamos o Super Bowl, mas estamos atrasados aqui. Já é fevereiro, né? Já tá pensando na próxima temporada. Assim você deixa todo mundo realmente sempre no foco. Mas em algum momento isso pode se tornar desgastante. E para vários atletas simplesmente não tem encaixe nesse tipo de cultura. Tanto é que o Bill Belichick não conseguiu um emprego aqui nessa última temporada, intertemporada. Né? É uma geração diferente, não é a geração dos anos 80, anos 90. O Brian Flores foi jogador em Boston College, linebacker, com uma certa intensidade, de uma certa geração. Ele aprendeu tudo sobre futebol americano, boa parte, com o Bill Belichick, com a escola do New England Patriots. Então, quando ele foi pro Miami Dolphins, ele tentou levar essa intensidade aí para Miami para mudar o time, que eu acho que tem o seu lado bom, mas aí o outro lado você tem que saber conversar com os jogadores. Você pode ser intenso, mas você tem que ter um certo tato também. Eu acho que o Bill Parcells era uma figura muito, muito intensa com seus jogadores, mas também muito carismático, né? Ele sabia, cara, ele era intenso, mas carismático ao mesmo tempo. Né? Então você tem que ter essa pegada. E não é pra todo mundo. Tem gente que tem esse talento, tem gente que não tem esse talento. Né? Então o Bill Belichick não conseguiu um emprego nessa última intertemporada. E eu acho que isso daí talvez pode ter sido um motivo pelo qual também ele saiu de New England. A relação com o Robert Kraft já não estava mais legal. O Robert Kraft é o dono dos Patriots. Né? E a gente vê que os assistentes do Bill Belichick raramente se dão bem na NFL como treinadores principais, né? Eu tô falando que os assistentes que saíram do time. Josh McDaniels tentou 2 vezes, não conseguiu. Brian Flores foi tentar lá em Miami e acabou não dando certo. Eric Mangini até que teve alguns momentos bons do New York Jets, mas nada demais. Bill O'Brien saiu e foi tentar ser treinador lá no Houston Texans e teve até alguns momentos bons, mas também nada demais. E também houve um desgaste grande com o Bill O'Brien, o jeito que ele tratava os jogadores. Matt Patricia, ninguém gostava do Matt Patricia, tá? Quando ele tentou ser treinador lá do Detroit Lions. Então essa escola pode ser boa em termos, escola do New England Patriots, de X's and O's, tática e tudo mais, só que pode pecar também, eu acho que é seguro falar que já pecou muito, no tratamento aí aos jogadores, né? Nesses relacionamentos, para cultivar relações melhores, assim. Nunca foi o foco aí dessa escola aí Bill Belichick, tá? Então, tem alguns jogadores que crescem, tem outros que não crescem. O Mac Jones,
tava ouvindo o show do Rich Eisen. O Rich Eisen, ele narrou uns jogos aí da NFL Network, jogos internacionais. Então ele narrou o jogo lá, Chiefs e Dolphins, que aconteceu na semana 9. E aí eu acho que foi na semana seguinte, já teve Colts e Patriots. E os narradores, os comentaristas, eles têm acesso aos jogadores em entrevistas, né, antes do jogo, durante aquela semana, para poder se preparar para o jogo, né? E o Mac Jones entrou na sala e falou pro Rich Eisen que ele adoraria ter um treinador, aí se referindo a Mike McDaniel e Tua, que ele, segundo o Rich Eisen, lógico, que ele adoraria ter um treinador que ele podia sair pra comer, pra jantar, né, que desse um abraço nele, né, que tivesse um aspecto mais positivo. E o Mac Jones, ele jogou bem em sua primeira temporada em New England. Mas aí depois disso, realmente não deu certo mais pro Mac Jones, que hoje é quarterback do Jacksonville Jaguars, né? E certamente ele não ia ter o Bill Belichick, um cara lá pra dar um abraço nele, né? Relaxa. O Bill Belichick, pra mim, de novo, cara, é talvez o melhor treinador de todos os tempos, tá? Tem muita coisa positiva, mas se ele não tivesse tido Tom Brady, um Tom Brady que evoluiu tanto no estilo Bill Belichick, será que ele ia ter outro quarterback para levar o New England Patriots tão longe? Será? Tá? Não sei. Mas eu queria falar rapidamente também do Tua, não defendendo o Brian Flores, mas o Tua Tagovailoa também, nessa entrevista com o Dan Le Batard, falou um pouquinho de sua personalidade. E ele falou que quando ele estava no college, ele era afetado pelos comentários, né, no Instagram e de analistas, e que isso entrava na cabeça dele, tá? E que quando ele cometia erros, muitas vezes também os erros viravam uma bola de neve, que ele ficava pensando nos erros. A gente não vê isso com o Tom Brady e com alguns outros quarterbacks. Mentalmente muito, muito focados. Esse não era o Tua, né? Ele tinha um pouquinho carente. Eu sinto isso ainda do Tua. Hoje tem 2 filhos, tem uma mulher, já vai para sua 5ª temporada na NFL. Eu acho que é uma pessoa um pouquinho mais madura, mas eu ainda vejo um cara que no horário nobre, com o mundo inteiro assistindo, não mostra o seu melhor futebol americano. É um cara que nos momentos mais críticos dos jogos não mostra o seu melhor. Não toma as decisões corretas. Quando ele tem a bola faltando 2 minutos, por exemplo, que foi o caso algumas vezes no ano passado. O time não teve uma vitória em 6 jogos contra times com mais vitórias do que derrotas. E o Tua também na temporada anterior, na reta final, ele perdeu os últimos 4 jogos dele na temporada, vários no horário nobre. Teve um jogo absolutamente terrível contra os Chargers. Eu falei assim, cara, que jogador é esse? Porque eu vi outro na semana passada, né? Então eu ainda acho Tua um pouquinho frágil mentalmente. E é isso que eu vejo, que eu tenho visto, que eu vi nos últimos anos. Pode ser que isso mude. Aí nessa próxima temporada. O jogador vai amadurecendo, ele vai mudando, pode ser que mude. Porque eu acho que o Tua tem ferramentas muito, muito interessantes. Acho que ele é muito preciso com o passe. Eu acho que a antecipação dele, quando ele solta a bola, o jogador ainda nem tá livre da marcação, mas ele sabe exatamente onde o jogador vai, a bola chega no momento certo. Ele tem muito valor, tá? Ele tem muito valor. Mas se você não vence times bons e não aparece nos momentos mais críticos, você nunca vai vencer um Super Bowl. Então eu acho que a personalidade do Tua, chegando na NFL, como calouro, como segundanista, simplesmente não casou com a personalidade do Brian Flores, que era completamente diferente. Eu não tô falando que o Brian Flores é uma pessoa terrível, porque muitos gostavam do Flores. Muitos gostavam daquele estilo. Mas realmente não foi um encaixe. E eu acho que o Brian Flores foi muito sincero quando ele falou que ele reflete, ele tenta mudar o que ele acha que ele precisa evoluir, nas coisas que ele precisa evoluir. Eu sinceramente não acho que ele é uma pessoa má, né? E eu acho que o Tua agora ele tá numa situação muito positiva com o Mike McDaniel. Ele vem florescendo aí no sistema do Mike McDaniel. Mas, cara, ele ainda precisa jogar melhor e, como eu disse, ele precisa brilhar
em dezembro, em janeiro, e faltando 2 minutos no relógio, e improvisando, ele ainda tem muito, muito o que aprender. Mas só para completar, simplesmente acho que o encaixe Flores e Tua nunca ia dar certo, né, cara? Assim, a gente vê assim pelas personalidades. Não tinha como dar certo. E eu vi algumas apostinhas safadinhas aqui no Tua Tagovailoa. Tua tá pagando 26-1 para vencer o prêmio de MVP. Um jogador que liderou a NFL em jardas no ano passado, né? 26-1 é um leve desrespeito, tá? Então, se você pensar em Tua talvez liderando a NFL em jardas de novo e ganhando contra times com mais vitórias do que derrotas, pode ser interessante. Os Dolphins estão 26-1 também para vencer o Super Bowl. Apostas que eu gosto no Tua, tem 3. Liderou a NFL em jardas no ano passado. Tá pagando 9-1 para isso acontecer de novo e eu vejo uma chance distinta disso acontecer. Tá? Então, uma pequena aposta no Tua liderando a NFL em jardas, passando de 25 touchdowns, tá pagando 1,90 para cada real. Eu acho que o Tua é um quarterback de 30 touchdowns com os recebedores que ele tem. Então, eu já fiz essa apostinha safadinha lá na Stake. Ok, faça a sua também, jovem. Não é verdade? Ok. E aí, mais do que 4.100 jardas aéreas. No ano passado foram mais do que 4.600, lembrando que o Tyreek Hill perdeu um jogo e jogou baleado em outros. Então eu gosto bastante dessa aposta, pagando R$2 para cada real apostado, obviamente se o Tua ficar saudável, né? Que é uma incógnita, né? Pode ser que ele perca, se ele perder jogos, obviamente essa aposta vai pro espaço. Ok, my dears, deixa a sua opinião sobre Brian Flores, esse episódio, Brian Flores, Tua. Qual que é a sua opinião em relação a isso, ao jeito que o Brian Flores tratou o Tua, o que o Tua falou aqui nessa entrevista? Você acha realmente que as gerações agora são diferentes, que tem que ter um tato diferente para falar com os jogadores hoje em dia? Eu quero ouvir de vocês, deixe sua opinião, deixe seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal, e mencionei a Stake, lembrando que no código com o código Povo Paulo e no link aqui embaixo na descrição, você fazendo seu primeiro depósito, você duplica o seu depósito até R$540, tá bom? Pra você brincar lá, né? Ter um bônus pra lá de safadinho. Não é verdade, meus jovens? Falamos em breve aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau.